Em Nanatsu no Taizai, Meliodas disse exatamente essa frase no momento em que estava destruindo definitivamente o Rei Demônio. É como você mesmo diz, pai. Não importa a era que venha a seguir. Todos nós, e aqueles que herdarem nossa vontade, não vão parar de lutar! E Meliodas estava certo, pois 16 anos depois, a nova geração herdou essa vontade, principalmente literalmente os seus herdeiros, que lutam pelo destino do mundo. Mas quem são essas pessoas? Os sucessores ou simplesmente os filhos dos pecados capitais e outros personagens da antiga geração? Então chegou a hora da gente conhecer a fundo quem são eles e como são suas relações com seus pais. Começando por Tristan Liones. Tristan é o filho do líder dos 7 pecados capitais Meliodas e da deusa no corpo de uma humana e agora rainha de Liones, Elizabeth. E a gente passou a acompanhar a história de Tristan a partir dos seus 10 anos de idade. E desde pequeno, ele sempre demonstrou ser um garoto muito energético e obstinado. Mas ao mesmo tempo, ele não expressa nenhum apreço pelo papel de príncipe, preferindo defender seu reino como um cavaleiro sagrado, possuindo um grande senso de justiça e se sentindo no dever de proteger seu reino de qualquer ameaça. No entanto, depois de ferir acidentalmente Lancelot com seu poder demoníaco, Tristan acabou desenvolvendo uma espécie de trauma e passou a negar, a evitar a todo custo usar o seu poder obscuro. Com isso, ele acaba com o tempo desenvolvendo um lado mais pacifista, tentando sempre evitar qualquer tipo de combate desnecessário ou derramamento de sangue, ficando curiosamente bem parecido com sua mãe. Tristan também treinou e desenvolveu muito mais as suas habilidades divinas, dando preferência em seus combates usar o poder do clã das deusas ou no máximo combinar os dois poderes ao mesmo tempo. Mas quando é extremamente necessário, Tristan não hesita em usar o seu lado demoníaco. Porém, ele só faz isso com uma única condição: quando Lancelot está por perto, pois o rapaz é o único do qual ele confia que pode contê-lo quando ele perde o controle sobre si mesmo, pois nem mesmo seu pai é capaz de contê-lo nesse estado. E já falando sobre seu pai, Tristan não tem até então uma boa relação com Meliodas, pois até os 10 anos de idade, Tristan considerava uma pessoa baixa, irresponsável e um bebum que só ficava tocando nos peitos de Elizabeth todos os dias. Mas após presenciar a história real dos 7 pecados capitais através de Gualter, ele passa a respeitá-lo como um herói e nasce dentro dele também o desejo de se tornar um dos 7 pecados capitais. Inclusive, ele passa a nomear seus bens notáveis com o mesmo nome de várias figuras importantes das histórias de seu pai, como por exemplo, o seu cavalo que recebe o nome de Escanor e suas 2 espadas favoritas que se chamam Mael e Estarossa. Mas à medida que ele vai crescendo e principalmente depois do incidente com Lancelot, Tristan acaba meio que desviando um pouco desse objetivo. E isso preocupa seu pai, que além de tudo ainda o enxerga como uma criança que precisa de proteção e treinamento constante. Isso acaba fazendo Tristan ficar bem chateado com Meliodas, que não consegue ver que ele já cresceu e que pode ser independente. Mas no fundo o que Tristan realmente quer é ter o reconhecimento do seu pai, e a situação só piora quando ele vê que Lancelot tem esse reconhecimento. Fora isso, Tristan também não gosta de ser comparado ao seu pai. Já com sua mãe Elizabeth, Tristan demonstra ter um relacionamento bem mais próximo e amoroso, pois ela parece compreender que Tristan não é somente dela, mas sim do mundo também. E Tristan também fica muito feliz quando é comparado com sua mãe. Ele tem muita curiosidade sobre o passado dela, principalmente em relação à origem do seu apelido
Ellie a Sangrenta. Portanto, a relação de Tristan com seus pais, principalmente o Meliodas, ainda não é 100%, mas tanto Meliodas quanto Tristan certamente se preocupam muito um com o outro. Lancelot, o Príncipe das Fadas. Um príncipe de um país de fadas chamado Benwick, governado por seus pais, o rei Ban, o pecado da ganância e o único humano a sobreviver ao purgatório, e a rainha Elaine, a irmã do rei das fadas. Ele herdou os cabelos dourados e o coração bondoso de sua mãe, e os olhos vermelhos e a seriedade do seu pai. Ele também cresceu como um ser humano normal e não tem asas, mas tem os poderes de fadas de alto escalão, como a leitura de coração e a transformação. Inclusive, sua transformação favorita é de uma raposa, apropriada, para o filho do pecado da raposa. Vermelho e branco também são suas cores favoritas. Até por isso, elas estão presentes nas suas roupas. E, coincidentemente, seu pai usa sempre roupas vermelhas e sua mãe um vestido branco. Com sua mãe Elaine, Lancelot demonstra ter um bom relacionamento, podendo conversar com ela sobre coisas que não conta ao pai. Quando criança, ele acreditava que precisava provar que era útil para sua família. Isso o leva a interpretar mal os sentimentos de seu pai e de Jericó por ele, como sendo mais negativos do que realmente são. E assim como seu pai, que ganhou uma cicatriz em uma briga com Meliodas, Lancelot também ganhou uma cicatriz em uma briga com o filho de Meliodas, Tristan. Inclusive, depois de perder para Tristan, Lancelot começa a tentar agir de forma mais adulta, fazendo patrulhas pela floresta do seu reino, espancando malfeitores e tentando provar seu valor da maneira que puder, principalmente para o seu pai. Pois depois de saber como seu pai era respeitado, Lancelot desenvolveu uma grande admiração e um desejo de ser reconhecido por ele. Mas Ban, que teve uma infância repleta de miséria e roubo, deseja que Lancelot não se apresse tanto em direção à vida adulta. Mas, infelizmente, tanto Ban quanto Elaine acabaram perdendo uma fase importantíssima da vida de Lancelot, quando o mesmo acabou sendo levado para outra dimensão por um misterioso evento. Ban e Elaine acabaram ficando 3 anos longe do seu filho, sem saber o que aconteceu e onde ele estava. E mesmo quando retornou do outro mundo, Lancelot parece não ter passado muito tempo com seus pais, pois o mesmo saiu do reino assim que Jericó os deixou. Lancelot iniciou uma jornada para trazer Jericó de volta, e mesmo sabendo da grande preocupação dos seus pais, ele prometeu não voltar até conseguir encontrá-la e trazê-la de volta para casa. No entanto, após a morte de Percival, Lancelot, arrasado pelo seu fracasso e a perda do seu melhor amigo, acabou retornando para casa sem cumprir sua promessa. E envergonhado, ele não conseguiu nem sequer olhar nos olhos dos seus pais, pois chorar na frente deles, principalmente de Ban, era algo que seu orgulho não permitia fazer. Sendo assim, a gente infelizmente não viu quase nada da relação do Lancelot com seus pais até os dias atuais. Mas, sem dúvidas, o amor e carinho que ele tem por eles é tão grande quanto aquele que eles têm por ele. Tétis, a nova maga de Liones. Tétis é a filha do veterano cavaleiro sagrado Golgius e de uma mãe que ainda não foi revelada. Infelizmente, a gente acabou não vendo muito do seu relacionamento com seu pai, mas é mostrado que eles se preocupam profundamente um com o outro. Tétis, inclusive, promete ao pai que estará sempre a seu lado, enquanto Golgius, por sua vez, conta que está sempre rezando para que ela encontre a estrela que tanto procura. E essa tal estrela que ele menciona tem certamente um significado, pois poderia estar relacionado ao Mons Piet,
já que o mesmo tinha sua magia representada por uma estrela. Mas o que tem a ver o Montpellier nessa história? Você deve estar se perguntando. Bom, acredita-se e tudo indica que a Tétis é simplesmente a reencarnação que foi prometida lá em Nanatsu no Taizai da Deriere. Eu ainda teorizo, que ela possa nem mesmo ser filha de sangue de Golgius, que ele provavelmente possa ter lhe encontrado perdida em algum lugar e ele ter lhe adotado, se tornando seu pai. Mas sendo isso ou não, o carinho que um tem pelo outro é nitidamente visível e muito bonito de se ver. Xion Liones. Xion é o filho do antigo Cavaleiro Sagrado e atual conselheiro do rei Gilthander, e de uma das herdeiras do trono, irmã de Elizabeth, Margaret Liones. E como vocês notaram, seu pai tem cabelo rosa e sua mãe tem cabelo lilás, mas Xion tem uma cor de cabelo índigo escuro, que não se parece em nada com o dos seus pais. Mas essa não é a única e nem a maior diferença que existe entre eles. Xion teve uma infância feliz e amorosa ao lado dos seus pais até os 3 anos de idade, pois nessa época ele acabou sendo sequestrado enquanto dormia por Vivian, aquela bruxa maluca que perseguia Gilthander e que tentou tirar a vida de Margaret. Bom, ela acabou fazendo Xion seu prisioneiro e novo filho adotivo por cerca de 6 anos. Uma das principais fases da vida de uma criança, onde a presença dos pais é importante para a formação do caráter e da personalidade. Portanto, foi com Vivian que ele aprendeu muita coisa, até mesmo que não podia. Mas com 9 anos de idade, ele finalmente conseguiu escapar e retornar para seus pais. Mas a bruxa não desistiu dele, e algum tempo depois o sequestrou novamente, sendo que dessa segunda vez ele acabou sendo salvo por Tristan, inclusive sendo um dos motivos que o levou a idolatrar seu primo. E por este acontecimento infeliz que o forçou a amadurecer cedo demais, somado à má influência de Vivian, acabou desenvolvendo em Xion uma personalidade bem diferente dos seus pais, e uma neurose de que tudo sempre vai dar errado, uma visão do mundo extremamente negativa. E tudo isso acaba fazendo as pessoas se afastarem dele, como seu primo Deldrin e o próprio pai, que não entende como seu filho acabou se tornando alguém tão psicopata, tão paranoico. Mas curiosamente, é possível comparar até certo ponto a relação que Xion tem com Tristan com a relação que Gilthander tinha ou tem com Meliodas, pois ele é fã do Tristan da mesma forma que seu pai era do pai do Tristan no passado. Mas a admiração do Xion é certamente muito mais extrema, sendo até mesmo meio perigosa na maior parte do tempo. Mas apesar desse grande defeito, sua família e seus amigos de infância o toleram porque sabem que ele nem sempre foi assim, pois foi a má influência de Vivian que o tornou do jeito que é hoje. Mas certamente a convivência com seus novos amigos tem ajudado muito Xion a se tornar uma pessoa melhor. Deldrin. Deldrin é filho do rei Griamor e de uma das herdeiras do trono de Liones, Verônica Liones. Bom, a gente ainda não tem muitas informações sobre o Deldrin, e muito menos sobre a sua relação com seus pais. Mas achei importante mencionar que eles também tiveram um filho, bem parecido com Griamor, por sinal. E tanto ele quanto seus pais não moram mais em Liones, mas sim no novo reino fundado pelo próprio Griamor. Tiore, a princesa das fadas. Tiore, ou Tioré, é a 7ª filha do atual rei das fadas King e a atual rainha dos gigantes Tiane. Pois sim, os 2 coelhinhos tiveram 7 filhos, mas nós só fomos apresentados a apenas um deles. E bom, como eu disse, Tioré é a 7ª e a mais nova filha dos 2 pecados, a primeira híbrida de um gigante e uma fada a ser apresentada para nós. E o seu nome
vem de um personagem arturiano existente, pois nas lendas Tiori é um cavaleiro que vive na floresta e que, graças aos poderes que uma fada lhe concedeu, pode convocar feras através do assobio. E não apenas seus nomes coincidem, mas suas habilidades também, já que Tiori tem a habilidade de invocar e controlar feras que representam 7 pecados capitais. E outra de suas habilidades lhe permite convocar caules da árvore sagrada, mostrando com isso que ela tem uma forte conexão com a árvore, assim como seu pai naturalmente tem. Uma de suas roupas é também a combinação perfeita das roupas de seu pai e de sua mãe. E apesar dela ser prima do Lancelot, aparentemente ela tem mais afinidade e apreço pelo Tristan. Já em relação a seus pais, ainda não sabemos como é sua relação com eles, mas pelas imagens oficiais que foram reveladas, ela parece gostar muito dos dois. E por fim, nós temos 2 personagens que não são literalmente filhos, mas que chegam bem próximo disso, e que merecem ser citados aqui. E o primeiro é a Gawain. Gawain surgiu inicialmente na história sendo retratada como sobrinha do rei Arthur e filha do seu meio-irmão Kay. No entanto, logo a gente descobre que Kay é apenas seu pai adotivo e que Arthur de fato não é seu tio de sangue. E com isso sendo confirmado, a sensação de que Merlin e Escanor são seus verdadeiros pais fica cada vez mais forte, pois as roupas de Gawain são claramente uma mescla das roupas usadas por Merlin e por Escanor. Uma de suas formas faz uma clara alusão ao pecado do orgulho, onde ela assume uma aparência e postura semelhante ao do Escanor, e até mesmo a sua magia Sunshine. Já a sua outra forma menor é bem semelhante à real forma da Merlin, onde ela também tem uma maior aptidão no uso da magia e uma inteligência apurada. Portanto, sendo um conjunto de características que são bem marcantes tanto na Merlin quanto no Escanor. Mas como que Gawain poderia ser filha de Merlin com Escanor, sendo que por inúmeros fatores isso seria impossível naturalmente? E sim, naturalmente isso seria impossível, mas indiretamente não, pois Merlin é sem dúvidas a chave da existência de Gawain. E a possibilidade mais coerente é que Merlin criou Gawain combinando seu DNA com o do Escanor, assim criando um ser que teria o melhor de 2 pecados capitais. E essa teoria de uma forma mais aprofundada eu explico aqui no canal em outro vídeo, caso você tenha interesse. E por fim, eu estou bem ansioso para ver o encontro de Gawain com Merlin e como será a relação das duas. E claro que por último nós temos Percival. E bom, recentemente descobrimos que Percival não tem um pai, nem uma mãe, e que a pessoa que ele chamava de avô não era de verdade o seu avô de sangue. Tanto que descobrir tudo isso foi um choque tão grande que fez Percival desistir da sua, entre aspas, falsa vida. Mas apesar de não ter uma família de verdade, Percival nunca esteve sozinho e recebeu muito amor e carinho, não somente do seu avô, mas como também de 2 pessoas bem especiais, que praticamente adotaram Percival, como aquele filho que eles infelizmente nunca poderiam ter. Pois Eldris e Gelda sem dúvidas encontraram no pequeno Percival a felicidade e a sensação de serem pais. E eles expressaram isso, deixando bem claro para Percival que ele era como um filho para eles. Portanto, é justo a gente finalizar esse vídeo dizendo que Percival é também filho de Eldris e Gelda. Mas agora eu quero saber de vocês. E aí, qual é a sua família favorita? E qual outro personagem da antiga geração não pode ficar sem um herdeiro? Comentem, vamos continuar conversando agora aí nos comentários, até o lançamento do nosso próximo vídeo. Muito obrigado, eu espero ver todos vocês novamente em breve.
Falou, fui, é nóis!